O grande teatro apareceu à nossa esquerda e, pouco depois, desembocamos na rua principal daquela zona alta de Jerusalém. Tal como a que vira na Cidade Baixa, esta calçada, que ia do Palácio de Herodes, no extremo mais ocidental da urbe, até a parede oeste do templo, nas proximidades da esplanada de Sisto, adornada com grossas colunas. Nos seus pórticos alinhavam-se os bazares dos vendedores considerados impuros. Desde fabricantes de todo tipo de objetos artísticos, oleiros, ferreiros, perfumistas, etc., até alfaiates, comerciantes de lã, etc. A gritaria, confusão e sinfonia de cheiros eram idênticos ao do bairro Baixo ou Acra. José apressou o passo ao passar por baixo da Porta do Peixe, na interseção da segunda muralha setentrional com a depressão ou Vale do Tiropeu. Nunca soube se aquela pressa do ancião era devida à presença, junto à citada porta, de um grupo de comerciantes que vendiam todo o gênero de peixe ou da proximidade da fortaleza Antônia. O caso é que, por fim, ambos nos encontramos diante do muro de pedra de 1,5 metro de altura que cercava integralmente um impressionante castelo, sede de Pôncio Pilatos, enquanto durassem as festas da Páscoa. Ainda que eu tivesse tido a oportunidade de contemplar a uma certa distância os legionários enviados, juntamente da Torre Antônia, para estabelecer a ordem no átrio dos gentios, quando Jesus de Nazaré espantou os bois, a presença das sentinelas romanas às portas daquele muro impressionou-me. José dirigiu-se em aramaico a uma delas. Mas o soldado não compreendia a língua do israelita. Um tanto contrariado, José de Arimateia falou-lhe então em grego. No entanto, o legionário continuou sem perceber. Dada a dificuldade da situação, o jovem romano, suponho que não teria mais de 20 ou 25 anos, fez-nos um sinal para que esperássemos e, dando meia volta, encaminhou-se para o interior. A segunda sentinela permaneceu muda e impassível, impedindo a passagem com seu comprido pilum ou lança. Por baixo do brilhante capacete esverdeado, de ferro e de bronze, os olhos do legionário não nos perdiam de vista. O soldado veste a habitual farda de campanha, uma cota entrançada por malhas de ferro, vestida como se fosse uma túnica curta, até metade da coxa, e que protegia a totalidade do tronco, ventre e começo das extremidades inferiores. Esta couraça, de grande flexibilidade e solidez, encontrava-se em contato direto com o gibão de couro de idênticas dimensões e forma da cota de malha. Por último, o pesado vestuário cobria uma túnica vermelha, munida de mangas curtas e sobressaindo 10 a 15 centímetros por baixo da armadura, mesmo acima dos joelhos. Durante meu treino para esta missão, Cavalo de Troia tinha me preparado uma réplica da planta de Madaba, um mosaico do século VI da nossa era, e que ainda se conserva na igreja grega do mesmo nome. No referido mapa aparecem estas duas ruas principais e munidas de colunas, autênticas colunas vertebrais dos dois bairros ou zonas de Jerusalém. Do M. Umas sandálias de grossas solas de couro protegiam os pés com um complicado sistema de tiras, também de couro, perfeitamente cozidas a todo o perímetro do calçado. Numa posterior oportunidade, ao examinar uma daquelas sandálias, contei até 50 tiras de pele de vaca curtida. O soldado apertava estes cordões pela parte superior do pé e à altura das canelas. Mas foi depois, já no pátio da fortaleza, que teria a ocasião de descobrir uma das temidas características desta peça. Completava a farda um cinturão de couro, de uns 5 centímetros de largura, revestido como uma infinidade de cabeças de prego. Do centro caíam 8 franjas, igualmente de couro, cobertas por pequenos círculos metálicos. Este adorno tinha, principalmente, a missão de proteger o baixo ventre do legionário. Da sua ilharga direita pendia a famosa espada, tipo hispânicos, de 50 centímetros, metida numa bainha de madeira, com protetores de bronze. Na outra ilharga, a semi-espata ou punhal, de comprimento aproximado à metade do gládios hispânicos. Observei os escudos das duas sentinelas, encostados a uma das esquinas da porta da muralha. Eram retangulares e tinham, aproximadamente, 80 centímetros de altura.
apresentavam uma ligeira convexidade no centro, ou um gom, ou protuberância circular de metal, decorado com uma guia amarela, que sobressaía no fundo vermelho do escudo. Eram ornamentados como uma orla metálica e primorosamente pintados na sua zona central com 4 quadrados concêntricos, do menor para o maior: preto, amarelo, preto e amarelo. Os cantos do maior tinham sido substituídos por suásticas ou cruzes gamadas, também de preto. As empunhaduras eram formadas por 2 correias, uma para o braço e outra para a mão. Mas o que, sem dúvida, me fascinou daquele equipamento de combate foi a lança. Aquele pilum devia medir pouco mais de 2 metros, dos quais pelo menos metade correspondia ao ferro e o resto ao fuste de madeira muito leve, e diâmetro à volta de 3 centímetros. A haste fora embutida no ferro. Na zona média da arma reparei num reforço cilíndrico, muito curto, que servia de punho e, possivelmente, para regular o centro de gravidade do dardo. Conforme fui conhecendo a vida e a organização daquele exército, compreendi como e por que chegara tão longe nas suas conquistas. O legionário notou-me olhar, absorto no aço reluzente da ponta de flecha em que a sua lança terminava, e, com um sorriso malicioso, inclinou o pilum até a extremidade afiada. Me ficara um palmo do peito. José assustou-se. Por um instante, procurei imaginar o que aconteceria se o soldado tivesse tentado cravar minha arma. Provavelmente, o susto da sentinela, ao ver que o seu pilum se quebrava ou que não penetrava no meu torso, teria sido maior que o meu. A pele de serpente que me cobria o corpo estava perfeitamente preparada para resistir a um embate deste tipo. Longe de me atirar para trás ou demonstrar inquietação, correspondia ao sorriso do legionário com outro mais aberto, dando-lhe a entender que sabia tratar-se de uma brincadeira. Aquele gesto, que o soldado interpretou como um sinal de coragem, e me valeu o seu respeito, ia ser, sem que eu o premeditasse, de extrema utilidade durante a prisão do Galileu, na noite do dia seguinte. Naquele momento, a sentinela que entrara na fortaleza reclamou a nossa presença do portão da torre. José e eu atravessamos os 10 ou 15 metros de terreno baldio que separava o muro ou parapeito exterior, de um fundo fosso de 50 côvados, 22 e 50 metros, escavado quando Herodes mandou reedificar uma antiga fortaleza dos Macabeus, e a qual deu o título de Antônia, em honra de Marco Antônio. Este fosso, seco, naquela altura, rodeava a residência do procurador romano em todo o seu perímetro, com exceção do lado sul, que, como já expliquei, se encontrava encostado à muralha norte do templo. Os alicerces eram um gigantesco penhasco, alisado inteiramente no cimo e nos lados. Herodes, na previsão de possíveis ataques, cobrira-os com enormes placas de ferro, de modo a que o acesso por ali fosse impraticável. E por cima desta sólida base levantava-se um magnífico baluarte, construído com grandes pedras retangulares. Ali teriam lugar os sucessivos interrogatórios de Pilatos a Jesus, bem como o selvagem castigo da flagelação. Ao passar a ponte levadiça, de 5 metros de comprimento, construída à base de grossos troncos sobre os quais se colocara uma espessa cobertura de metal, não pude resistir à tentação de levantar os olhos. A pétrea fachada cinzento-azulada, de 40 côvados de altura, estava dividida em 2 seções simétricas e perfeitamente ameadas. Cada um destes blocos, de 50 metros de comprimento, apresentava 3 filas de janelas, as correspondentes ao primeiro andar, em forma de frestas. E no centro, entre as 2 alas que formavam a fachada, uma espécie de terraço, ou mirante, de 20 metros, com os prismas das ameias um pouco menores que os das zonas superiores. As 4 esquinas do castelo tinham sido reforçadas por outras tantas torres, igualmente fortificadas. Eu conhecia, por Flávio Jósefo, as suas dimensões, mas, ao contemplá-las a tão curta distância, pareceram-me muito mais esbeltas. Na boca do túnel, que era a entrada principal da fortaleza, esperava-nos a sentinela que tínhamos encontrado junto do muro exterior e um oficial. Ao descobrir na sua mão direita um bastão de madeira de vide, compreendi que me encontrava perante um centurião.
A sua estatura era um pouco superior à média dos legionários, mas talvez fosse devido ao penacho de penas vermelhas que lhe adornava o capacete. Depois de o saudar, José identificou-se ao comandante de centúria, dizendo-lhe que era amigo do procurador e que fora marcada uma audiência para aquela manhã. O centurião, também em grego, correspondeu à saudação e pediu-me que me identificasse. Depois, dirigindo-se a um dos soldados de guarda à porta de uma quadra, situada à direita do túnel, pediu-lhe qualquer coisa. O legionário apressou-se a entrar no que parecia ser a casa da guarda e regressou imediatamente com uma tabuinha encerada. Naquela espécie de ardósia tinham sido escritos alguns nomes. Do canto superior esquerdo da moldura da tabuinha estava pendente uma pequena corda, muito gasta, a que estava atado um prego de bronze de uns 8 centímetros de comprimento e que, a julgar pelos riscos na superfície encerada, fazia às vezes de buril. O centurião leu e devolveu a tabuinha ao legionário, que desapareceu novamente no interior da quadra. Entretanto, alguns dos soldados que formavam a guarda de dia, naquele setor da fortaleza, e que descansavam num dos bancos de madeira dentro de casa, tinham vindo à porta, observando-nos com curiosidade. Na sua obra Guerra dos Judeus, livro 6º, Jósefo assegura que 3 das torres tinham 50 côvados, 22 de 50 metros, e a quarta, a que se encontrava encostada ao templo, 70 côvados, 31,50 metros. Esses dados aproximam-se bastante das nossas medições feitas do módulo N do M que há dentro desta jarra. Perguntou, de repente, o centurião. Graças aos céus, José antecipou-se. É vinho das adegas subterrâneas de Gabaon,